Olá, pessoal. Embora não seja um tema novo, né, assim, já existe há muito tempo, as relações abusivas, elas vêm ganhando voz, né, principalmente porque nós estamos falando muito sobre o tema, por causa da internet a gente está divulgando mais, está tendo mais acesso às informações. Mas ainda assim existem muitas pessoas que passam por uma relação abusiva, ficam muito tempo sofrendo com aquilo, sem às vezes perceber que estão numa relação abusiva. Então, por isso, hoje nós vamos trazer esse tema para falar com vocês um pouquinho. Bom, como vocês viram no início do vídeo, a gente vai falar hoje sobre relações abusivas. E para começar, a gente queria conceituar sobre o que é uma relação abusiva, né? Então, uma relação abusiva é aquela em que há o excesso de poder de um sobre o outro, quando um quer controlar a vida do outro, esse outro, né? Então, assim, não há um respeito da subjetividade do outro ser que está dentro daquela relação. Vale a gente pensar que, historicamente, há uma construção social de poder, né, em que há necessidade de um salvador, aquele que cuida, aquele que protege. E há também uma outra pessoa que é ensinada que o amor ele precisa suportar tudo, né? Então, se a gente pensar no que é ensinado para determinadas pessoas e no que é ensinado para outras pessoas, existe uma discrepância muito grande. E quando isso é levado a ferro e fogo, né, possíveis atitudes abusivas podem estar presentes naquele relacionamento. Então, uma pessoa que é ensinada que o amor tudo sofre, tudo suporta, ela às vezes não consegue colocar um limite, né, e acaba cedendo, acaba permitindo inconscientemente de que aquela outra pessoa que foi criada pensando que ela é o salvador, que ela é a pessoa superpoderosa, que detém todo o poder, é, exerça algumas atitudes que vão ser, sim, abusivas. A gente vê ainda muito acontecer isso muito, por exemplo, na questão da igreja, né, de impor que, por exemplo, a mulher ela deve ser submissa ao marido, ou enfim, não que seja apenas que a relação abusiva ela ocorra sempre do marido para a mulher ou do homem para a mulher, né? Existe o contrário também. Mas o que a gente está colocando aqui é que algumas estruturas sociais, religiosas, enfim, que fazem parte da nossa vida, elas nos ensinam isso, né? Às vezes passado de pais para filhos, na própria igreja, como a gente já falou, independente da religião, né, que a gente não está citando uma religião especificamente, Uhum. é, posso dizer que acontece inclusive em mais de uma, então, assim, é um fator que, tudo bem, né, você pode ter sua fé, praticar a sua fé, mas acho que em momento algum isso deve te causar sofrimento, né? Eu não creio que uma fé ou qualquer credo ele exista para causar sofrimento nas pessoas, né? O objetivo é justamente o contrário. Então, tudo que cause um sofrimento na outra pessoa precisa ser revisto, né? Precisa ser Uhum. reconsiderado. E não só falando em carência, né, mas também, por exemplo, um exemplo prático, né, quando o irmãozinho mais velho agride a irmãzinha, ou seja, o outro irmãozinho mais novo, e aí é normalizado de que aquilo é cuidado. Por exemplo, ah, não, ele te bateu porque você estava fazendo algo errado, é, porque você sentou de um jeito diferente, ele estava cuidando de você, ele estava protegendo você. Essas construções que associam, né, o cuidado com a agressão, seja ela física, verbal, enfim, qualquer tipo de violência que seja caracterizada aí, né, existe uma normalização que a gente precisa desconstruir. Não é normal. O cuidado e o amor e a violência, eles não podem ser vistos juntos, porque não, uma coisa não significa a outra, né? Pelo contrário. É até bom você falar dessa questão de que não é só a violência física, né? Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre violência Uhum. psicológica, a gente vai deixar aqui no card para vocês, ou aqui, não sei de que lado vai aparecer, mas a gente vai deixar aqui para vocês, se não tiverem assistido, olhem lá, tá? Que pode acontecer de diversas formas, né? Não necessariamente deixar marcas visíveis, como a gente já falou anteriormente, né? Esse abuso, essa Sim. relação abusiva, ela pode ser psicológica e deixar traumas, assim, para a vida toda,
né? Uma pessoa que sofre uma relação abusiva hoje, no futuro ela pode, por exemplo, ter dificuldade de confiar nas outras pessoas, ou ela pode espelhar aquilo que ela sofreu, né? Uma violência psicológica, por exemplo, que ela sofreu, na outra pessoa, porque ela não quer ser vítima novamente. Então, assim, em vez de ela ser vítima, ela, para se garantir, entre aspas, né, ela vai fazer da outra pessoa vítima, para que ela não sofra mais. Né? Então, assim, existem vários traumas, existem várias formas que essa violência de hoje ela pode refletir no futuro. Né? Então, assim, por isso é tão importante a gente combater isso. E essas violências que deixam marcas invisíveis, né, que é, por exemplo, a violência psicológica, a outra pessoa querer controlar a sua vida sem necessariamente encostar em você, te machuca sem encostar em você. Acho que é ainda mais difícil, né, de lidar com ela e de encontrar soluções para encontrar um caminho para sair dessas violências. Por exemplo, que é exemplo prático de um tipo de tipos diversos, né, de violências, que até acho que são formas da gente pensar, parar e pensar e tentar entender um pouquinho se a gente está num relacionamento abusivo ou não, ou o que é um relacionamento abusivo ou não. Por exemplo, quando o seu parceiro ou a sua parceira quer controlar a sua rede social, quando você não pode sair com uma saia porque para ele a saia está curta demais, ou quando você não pode usar determinada roupa porque está atraente demais. São exemplos assim pequenos, né, que vão nos mostrando na prática o que é estar num relacionamento abusivo. E Acho às que é muito vezes, importante. desculpa, às Não. vezes não só com relação a si própria, né? Às vezes a pessoa olha para o lado e a outra pessoa já acha que ela está olhando com outros interesses para outra pessoa. Então, assim, tem esse controle total mesmo, né? Não que todo mundo vai sofrer da mesma forma, né? E às vezes pode ser uma coisa assim, uma coisa pontual, uma coisa só, né? Que vai acontecer ali com certa frequência, uma atitude, né? Não necessariamente a pessoa vai sofrer todas essas atitudes juntas. Exato. E aí, para um ponto muito interessante também, é que o abusador ou a abusadora, né, não vai ser 100%, não vai estar 100% como uma pessoa abusadora. Não. Vai ter momentos em que essa pessoa, ela não vai te tratar com violência porque ela quer manipular aquela situação. Ela vai levar uma flor para você, vai fazer uma comida gostosa, vai te chamar para o jantar, vai te fazer coisas muito gentis. É, então, assim, a violência, ela acontece de forma muito sutil, principalmente no começo. Formas muito veladas de violências, formas que às vezes a gente não percebe que está passando por uma violência, né? E não vai ser 100% das vezes que aquela pessoa vai estar te agredindo, seja verbalmente, fisicamente, enfim, em alguns momentos essa pessoa vai querer manipular a situação para não perder o controle, para não te perder, né? Para não perder a pessoa, no caso a vítima, né? Tem também, Silvia, eu não sei se você vai concordar comigo, mas tem também a possibilidade de a pessoa que está causando essa violência, ela não achar que ela está fazendo isso, que isso é uma violência que ela está cometendo, ou assim, ela às vezes ela comete, mas ela não tem aquela intenção, mesmo que seja repetido, não é a intenção dela causar uma violência na outra pessoa, porque ela não compreende aquilo que ela está fazendo como um tipo de violência, não tem conhecimento disso. Até a gente mesmo pode ser a pessoa que está cometendo essa violência contra o nosso parceiro. Então, é muito importante a gente falar por causa disso também, né? Então, gente, para contextualizar, o abusador, ele pode ser o seu amigo de infância, ele pode ser a pessoa que você ama há muito tempo, né? Mas que em algum momento, né, mudou o seu perfil de comportamento, né? E quer te controlar, né, o tempo todo. Como disse que às vezes, nem sempre conscientemente, não que isso aconteça sempre, né? Muitas vezes é sim consciente, ele sabe que ele está sendo abusivo, esse comportamento dele, ele sabe que ele quer ter o controle, ou ela, né, quer ter o controle, mas nem sempre é assim, né? Então a gente tem que ficar de olho, né? Prestar atenção nos nossos comportamentos, no comportamento da outra pessoa. Se a gente se sente coagida, se a gente se sente menosprezada, inferiorizada, esses são indícios de que nós estamos numa relação abusiva, né? Então a gente precisa ficar de olho. Isso mesmo, Fran. A gente já falou um pouquinho, né, sobre o que é a violência, a relação abusiva, a gente já trouxe alguns exemplos práticos, né? Mas como lidar
né? Como lidar com uma vítima de um relacionamento abusivo? O que a gente pode fazer por essas pessoas? Acho que a primeira coisa é, se a gente presencia, se a gente ouve a nossa vizinha ou nosso vizinho, né, sofrendo uma agressão, e aí agora já falando, né, da agressão física mesmo, é importantíssimo a gente ligar no 190, denunciar para a Polícia Militar, para que eles venham e acolham, né, e acabem com aquela situação. Então, assim, no momento em que está acontecendo, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é, de fato, acionar a Polícia Militar. Se a gente sabe que uma pessoa, uma mulher, vamos colocar aqui agora um exemplo de uma mulher, tá? Está sendo vítima de uma relação abusiva, mas a agressão não está acontecendo naquele momento, a gente pode acionar a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, no número 180. O mais legal, assim, eu acho que uma coisa muito importante, que é importante que as pessoas saibam, é que essa denúncia, ela pode ser feita anonimamente. Então, se você não quer que o abusador saiba que foi você quem denunciou, qualquer outra pessoa saiba, eles garantem o sigilo. Então, se você presenciou ou você sabe que aquela mulher está sofrendo algum tipo de violência, ou aquela pessoa está sofrendo algum tipo de violência dentro de um relacionamento abusivo, você tem esses canais de denúncia. Além disso, quando você vê uma mulher ou uma pessoa ou um homem, né, uma vítima de relação abusiva, você pode acolher essa pessoa, porque essa pessoa ela já recebe tantas críticas, ela já é tão julgada, a culpa, ela está se sentindo tão culpada porque às vezes aquele parceiro, aquela parceira manipulou a situação para que ela sentisse culpa pelo que acontece, que ela só precisa de um acolhimento, que ela só precisa de um abraço, um ombro amigo de verdade. Então, acolha, escute essa pessoa, permita que ela confie em você. Se possível, a direcione para profissionais que possam ajudá-la, apoiá-la naquele momento, que seja um psicólogo, uma pessoa da área jurídica, que é muito importante também. Se você não pode ajudá-la nesse sentido, tente ajudá-la pesquisando algum lugar, alguma região em que possa atendê-la, né? Que esses dois profissionais possam atendê-la. Então, são atitudes pequenas que nós podemos fazer, sim, para acolher essas pessoas. Eu queria adicionar, Silvia, que eu acho que hoje é muito importante, é principalmente o que não fazer, não julga, principalmente na internet, Sim. porque a gente vê, em todas as matérias que a gente vê, vai ter sempre alguém criticando a vítima, sempre desmerecendo a vítima, falando que a culpa foi dela, ou que não foi assim, ou que é mimimi. Então, gente, viu alguma coisa assim? Não comenta se sua visão for negativa, de negativar a vítima, não faz isso, porque isso pode aumentar o sofrimento da pessoa que já está passando por um momento de dificuldade, né? E isso causa mais uma dor para ela, mais um sofrimento com o qual ela vai ter que lidar, né? Com o qual ela vai ter que combater, né? No futuro. Então, não faz isso, sabe? Assim, se a gente não pode julgar, não atrapalha não. Às vezes a gente comenta, vem a raiva, né? Do momento e comenta assim sem pensar muito. Então, nesse momento, o melhor é ficar calado, né? Principalmente nós mulheres, né, Fran? Porque a sociedade, a culpa é sempre nossa. Para a sociedade, a culpa é sempre nossa. A nossa roupa que estava curta demais, a gente que não sabe como se comportar. Então, a culpa, de acordo com a sociedade, é sempre da mulher. Então, essa mulher vítima de violência, de um relacionamento abusivo, ou homem, né? Vamos aqui generalizar, mas ela já vai estar vivendo um mix de sentimentos. É vergonha, é culpa, é medo, porque se aconteceu uma vez, possivelmente aconteceu outras, ou pode chegar a acontecer no futuro. Se a pessoa tem filhos, a situação fica um pouco mais delicada, porque se distanciar desse agressor se torna um pouco mais difícil. Às vezes a pessoa é dependente financeiramente do abusador. Então, assim, é um mix de sensações, de sentimentos pelo qual essa pessoa está passando. Então, como a Fran falou, eu reforço, não julguem, né? E uma outra coisa, Fran, que eu acrescentaria em relação ao que não fazer, de imediato, não sugira, não aconselhe essa pessoa a sair dessa relação, não nesse primeiro momento. Ok, a gente quer ajudar essa pessoa a sair desse ambiente de abusos, mas nesse primeiro momento, não aconselhe se a vítima estiver ainda muito frágil, porque o que acontece? Ela já está ali com aquele mix de sentimentos, tentando lidar com aquilo tudo.
Podem acontecer duas situações. Eu percebo duas situações nesse caso, tá, Fran? Eu percebo que, primeiro, ela pode achar que você está contra o relacionamento dela, e às vezes o sentimento que ela tem por essa outra pessoa é muito forte, e aí ela deixa de confiar em você, então esse vínculo de confiança ele não vai ser estabelecido corretamente, e aí no outro momento em que ela precisar de ajuda, ela não vai confiar em você para te pedir ajuda. E também pode acontecer de ela voltar para aquele ambiente e o abusador, né, ou a abusadora prometer que vai mudar, que vai melhorar e que vai ser tudo muito bom, ela decide ficar ali naquele ambiente, e se acontecer de novo violência, ela vai se sentir com muita vergonha de te pedir ajuda, porque você avisou para ela que ela não deveria voltar, você pediu para ela não voltar. Então talvez ela nutra ali uma vergonha muito grande daquele momento, novamente se culpabilizando, né, tomando para si uma culpa que de fato não é, né, na verdade não é. Então, tentem nesse primeiro momento não julgar e não pedir para que ela abandone esse ambiente assim de imediato, ou até menospreze, né? Porque às vezes a gente fala, não, larga essa pessoa, como se fosse assim muito simples, porque a gente sabe que não é tão simples, né? Estando ou não, tendo passado ou não por um momento assim de abuso, né? Então, nesse primeiro momento, se segura, acolha essa pessoa e tente mostrá-la de algumas formas ou levá-la a profissionais que a mostrem que é importante que ela saia desse ambiente. Mas não de imediato, não julgue e não queira obrigá-la a sair, né, de perto dessa pessoa, a se separar dessa pessoa. E nesse momento, se a pessoa não sabe o que falar, né, de repente o que outra pessoa precisa ser ouvida só, né? Às vezes ela não está nem esperando esse retorno da fala, mas de ouvir, né, de estar à disposição para ouvir. Muitas vezes isso pode ajudar muito mais do que você falar, né? E aquilo acabar prejudicando a pessoa, ter um resultado inesperado e totalmente contrário, né, ao que você queria. Então, se não tem domínio, é melhor ficar no lugar de escuta mesmo. Uhum. Bom, diante de tudo que a gente trouxe, né, as características de uma relação abusiva, o que fazer, o que não fazer, acho que é muito importante a gente frisar que, por mais difícil que esse processo de sair desse relacionamento seja árduo, ele é possível. É muito difícil, sim, mas é possível. Então, se você está sendo vítima de uma relação abusiva, busque ajuda, peça ajuda. Se aquela sua amiga que você confia muito, aquele seu parente que você sabe que vai te acolher, psicólogo, um profissional do direito, um advogado, uma advogada, busque ajuda. Não passe por isso sozinha, porque é realmente muito mais difícil quando você precisa enfrentar isso sozinha. Bom, então o nosso recadinho de hoje era esse. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem. Se ainda não são inscritos, se inscrevam no nosso canal. Segue a gente também lá no Instagram, o nosso @ é canal.falacis. É isso por hoje. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.